Corinthians faz uma ótima contratação para reforçar o sistema de meio-campo com um jogador de nível mundial e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians em contratar Bruno Guimarães. Uma análise completa do rumor em 2025. Nos últimos anos, o Corinthians tem demonstrado um claro interesse em reforçar seu elenco com jogadores de peso e qualidade, visando não apenas melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro, mas também nas competições internacionais. Dentre os rumores mais comentados na imprensa esportiva em 2025, um deles se destaca a possibilidade de o Corinthians tentar contratar Bruno Guimarães, o meio-campista brasileiro do Newcastle United. Este movimento gerou grande especulação e expectativas tanto entre a torcida quanto nos profissionais do futebol. A seguir, vamos explorar todos os aspectos desse possível acordo e as razões por trás do interesse do clube paulista por um dos principais volantes do futebol europeu atualmente. Bruno Guimarães. Trajetória e destaque no futebol europeu. Bruno Guimarães, natural de Rio de Janeiro, sempre foi um talento promissor no futebol brasileiro, mas foi no Atlético Paranaense que ele despontou para o cenário nacional, destacando-se como um dos melhores volantes da Série A. Sua habilidade na recuperação de bola, visão de jogo e qualidade no passe o fizeram ser considerado um dos melhores jovens do país. Esse desempenho atraiu a atenção de grandes clubes europeus, sendo o Newcastle United o vencedor da disputa por sua assinatura em 2022, em uma transferência que movimentou o mercado de inverno europeu. No Newcastle, Bruno Guimarães se estabeleceu rapidamente como titular absoluto, conquistando a confiança de técnicos e companheiros de equipe. Sua presença no meio de campo foi essencial para a ascensão do time nas competições nacionais e europeias, destacando-se especialmente na Premier League e na Liga Europa. O brasileiro se tornou uma peça-chave para a reconstrução do clube inglês, que passou a ser visto como uma das equipes mais promissoras da Inglaterra, após a chegada de novos investidores sauditas. 2. Por que o Corinthians se interessa por Bruno Guimarães? Qualidade técnica e experiência internacional. O principal fator que motiva o interesse do Corinthians em Bruno Guimarães é, sem dúvida, sua qualidade técnica. O volante, que é considerado um dos melhores do mundo em sua posição, traz consigo um enorme diferencial em termos de visão de jogo e habilidade de transição entre defesa e ataque. No meio-campo do Corinthians, o time carece de um jogador com essas características, que possa conduzir o jogo com inteligência e segurança. A capacidade de Bruno em distribuir passes longos e rápidos, além de proteger a defesa, seria um grande reforço para o time paulista. Outro ponto que chama a atenção da diretoria do Corinthians é a experiência internacional do jogador. Com passagens pela seleção brasileira, Bruno Guimarães tem um vasto conhecimento dos grandes jogos e das competições de nível elevado, como as eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa América, Liga Europa e Premier League. Sua experiência em clubes europeus poderia ser uma peça fundamental na busca por resultados expressivos do Corinthians em torneios internacionais, como a Copa Libertadores da América. Uma alternativa ao volante de padrão europeu no contexto do futebol brasileiro, há uma crescente demanda por jogadores que possam atuar no futebol europeu, devido à evolução das táticas e exigências do jogo. O futebol brasileiro sempre foi conhecido por sua habilidade técnica, mas os times também passaram a valorizar jogadores que saibam se posicionar de forma inteligente, com grande capacidade de marcação e recuperação de bola, algo que Bruno Guimarães tem em abundância. Por isso, ele poderia ser um grande ativo para o Corinthians, trazendo mais competitividade ao elenco e adequando o clube a esse novo padrão de exigência. 3. O mercado de transferências e os desafios para o Corinthians. Contratar Bruno Guimarães não seria uma tarefa fácil para o Corinthians. Primeiramente, o jogador possui um contrato de longo prazo com o Newcastle, o que o torna uma peça intocável para o clube inglês, a menos que uma proposta muito tentadora seja apresentada. A equipe de Tinezide não tem interesse em vender seus principais jogadores no curto prazo, especialmente após as grandes ambições traçadas pelo clube com a chegada de novos investimentos sauditas. Além disso, o valor de mercado de Bruno Guimarães gira em torno de 50 a 60 milhões de euros, um valor que está bem acima da média de contratações do Corinthians nos últimos anos. Portanto, para viabilizar essa transferência, o Corinthians teria que atuar em várias frentes, buscar uma parceria de patrocínio que ajude a bancar parte do valor da negociação, contar com uma venda de jogadores-chave no elenco para liberar espaço financeiro, possivelmente, negociar com investidores ou buscar empréstimos vantajosos. Além disso, o aspecto financeiro não seria o único desafio. Bruno Guimarães também teria que se convencer de que o Corinthians é o clube certo para o próximo passo em sua carreira, especialmente considerando a sua posição de destaque no futebol europeu. 4. O contexto atual do Corinthians e a necessidade de reforços no meio-campo em 2025.
o Corinthians atravessa uma fase de reformulação e busca por renovação de seu elenco. Após algumas temporadas sem conquistar títulos expressivos, o clube paulista tem se dedicado a reforçar posições-chave, especialmente no meio-campo, onde a falta de um jogador com a visão e a qualidade técnica de Bruno Guimarães tem sido uma carência evidente. A chegada de um volante de nível internacional poderia fortalecer esse setor e dar ao time mais consistência, controle do jogo e poder de ataque. Além disso, um nome de peso como Bruno Guimarães poderia atrair mais patrocinadores e gerar maior interesse nas competições de destaque. 5. O papel de Bruno Guimarães na seleção brasileira, e no Corinthians. Outro fator que torna a contratação de Bruno Guimarães ainda mais atraente para o Corinthians é sua condição de titular na seleção brasileira. Com o Campeonato Mundial de 2026 se aproximando, o volante certamente terá um papel importante nas eliminatórias e nas competições internacionais, o que faz dele uma peça essencial para qualquer time que tenha ambições de sucesso. Caso o Corinthians consiga concretizar a contratação de Bruno, o time poderia se beneficiar da sua experiência em competições de alto nível, além de garantir um jogador de prestígio que poderia ser vital para o projeto do clube na busca por títulos importantes. 6. O desafio para a diretoria do Corinthians. Para que o interesse do Corinthians se torne uma realidade, a diretoria do clube terá que trabalhar de forma estratégica e proativa. Além de buscar as condições financeiras para realizar uma negociação de grande porte, será necessário atrair Bruno Guimarães com um projeto esportivo que se alinhe às suas ambições. Ao mesmo tempo, convencer o Newcastle a liberar o jogador. As conversas e negociações para esse tipo de transação costumam ser longas e complicadas, mas o potencial de sucesso para o Corinthians é grande. 7. Conclusão. A esperança da torcida corintiana. Embora o cenário de uma transferência de Bruno Guimarães para o Corinthians em 2025 ainda seja incerto, e dependa de uma série de fatores, o simples fato de saber que o clube está de olho em um jogador de tamanha qualidade gera otimismo entre os torcedores. A chegada do volante brasileiro representaria não só um grande reforço técnico, mas também um salto de credibilidade para o futebol do Corinthians no cenário internacional. Para a Fiel, a expectativa é de que o clube consiga realizar essa contratação histórica e proporcionar uma nova era de sucesso no futebol paulista e brasileiro.